Hoje é dia 20 de março de 2025 e eu continuo com o objetivo do Débora Histórica, que é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação do programa está na descrição deste. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Antes de iniciar a nossa história de hoje, vamos para o projeto Conheça o Seu Bairro. Seu objetivo é levar quantas pessoas se interessarem, ou o máximo de pessoas, a um passeio pelas propriedades históricas da região do Morumbi. Todas as visitas terão 2 vezes no mês escolhido, sendo uma durante a semana e outra em finais de semana. Porém, não repetirei a visita, para podermos conhecer o maior número de locais possível, pois o Morumbi é muito rico em cultura e inclusive arquitetônica. Então, quem quiser participar, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 99724 1111 e fazer a sua inscrição. O primeiro passeio da visita aconteceu no Palácio dos Bandeirantes no dia 18 de março e a próxima, no mesmo local, será dia 5 de abril, sábado, às 10 horas. E o passeio já aqui está lotado, ok? Então, vocês têm que aproveitar, porque tem um limite de passeio. O segundo passeio é na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. O primeiro da Oscar Americano vai ser no dia 13 de maio, é uma terça-feira, às 10 horas. E no dia 18 de maio, que é um domingo, às 10 horas também. Nós temos poucas vagas aí, tá? São 20 pessoas, então já aproveita. O terceiro passeio é na Casa de Vidro, no Instituto Bard, dias 12 de junho, que é uma quinta-feira, e 14 de junho, às 10 horas. E essa é a programação inicial. Nos próximos programas eu vou informando outros passeios. Inscreva-se e conheça seu bairro. E é o seguinte, todas as normas que eu falar para vocês, eu preciso da lista, preciso do documento, preciso disso, daquilo, daquele outro, são normas do local, né? Não são as minhas normas, são normas do local, ok? E bem-vindos ao 9º capítulo da história do Morumbi, hoje Casa de Vidro, residência de Lina Bobardi e Pietro Maria Bardi e o Instituto Bard. E a fonte disso, que eu peguei dessa história que nós vamos contar agora, é do site do Instituto e também outras pesquisas que eu fiz na internet, ok? E como eu já tinha escrito, então eu tinha muitas coisas e eu juntei tudo para fazer esse programa de hoje. Então vamos lá. Inaugurada em 1951, a Casa de Vidro é considerada um ícone da arquitetura moderna brasileira e o primeiro projeto construído da arquiteta Lina Bobardi. Lina e seu marido, Pietro Maria Bardi, viveram na casa por mais de 40 anos e foi um ponto de encontro de artistas, arquitetos e intelectuais. Hoje, a Casa de Vidro é sede do Instituto Bard Casa de Vidro e continua sendo um espaço ativo e de troca de conhecimento aberto ao público, cumprindo seu papel de perpetuar o pensamento e a obra de Lina Bobardi e Pietro Maria Bobardi. O Morumbi foi o local escolhido para a implantação da casa, que fica no Jardim Morumbi, resultante do loteamento da fazenda de chá Miller Carioba, um dos proprietários da fazenda após John Hood, pois, como disse no programa passado, foi informado que a fazenda e a casa tiveram vários proprietários. Então, Hans Miller Carioba vendeu a propriedade para a Companhia Imobiliária Morumbi no ano de 1946. O processo de compra dos 2 lotes para a Casa de Vidro é datado
de 1949, ano em que Lina iniciou os estudos para o projeto. Os 2 lotes comprados pelo casal localizavam-se num ponto mais alto da região, com forte presença de vegetação originária da Mata Atlântica. Seus primeiros croquis revelam o que viriam a ser os pontos centrais do edifício. A presença marcante do vidro e da paisagem natural externa e o plano aberto da sala preenchido com objetos de arte, com objetos e obras de arte. A partir do projeto arquitetônico de Lina, em 1950, Luigi Nervi, que é um engenheiro italiano, desenvolveu o projeto estrutural da casa, que passou ainda por adaptações e contribuições do engenheiro Tullio Stuck, em 1951. A obra iniciou-se no mesmo ano e foi totalmente finalizada em 1952, tornando-se a moradia definitiva dos Bardi em novembro. A casa foi inaugurada em 1953 e recebeu pela primeira vez o nome de Casa de Vidro por conta de uma publicação de Dio Ponti na revista italiana Domus. A Casa de Vidro foi mencionada em uma série de outros veículos importantes do campo arquitetônico, sendo apontada como exemplar moderno. Então eu coloquei aí uma das publicações. Sua fachada, principalmente envidraçada, sustentada por esbeltos pilares metálicos, aproximava-se das ideias do movimento moderno e da promessa no uso dos materiais industrializados. A transparência das áreas comum abria-se assim para a vegetação do terreno, que passava a fazer parte da composição interna dos ambientes, permitindo também uma ampla vista do bairro. Em contraposição ao volume leve e aberto dos espaços de convívio da casa, o módulo privado dos quartos e áreas de serviço opaco e composto por tijolos comuns apoiava-se ao fundo sob a subida natural do terreno, conformando 2 volumes sólidos voltados para um pátio central entre eles, características construtivas tipicamente vernaculares. Lina articulou então essas supostas dualidades num resultado formal e experimental emblemático, lidos, sobretudo, sob os signos de racionalidade e economia da arquitetura moderna. A escada principal de acesso e as estantes da residência foram elementos elaborados por Lina, numa lógica de desenho similar à própria arquitetura da casa, prezando novamente pela esbeltez das peças metálicas e pela transparência. A composição dos espaços internos conta também com a disposição calculada de móveis, objetos e obras de arte que conformam quase que uma capacidade museológica em consonância com a trajetória intelectual e artística de Lina e Pedro. Nos primeiros anos de ocupação, a casa passou por uma série de adaptações e mudanças. Em 1954, foi realizada a pavimentação do caminho principal de acesso à casa e de outras áreas externas com granito e arenito e a compra de mais plantas para o jardim. Em 1956, foi feita a primeira troca de vidros quebrados. Em 1958, o casal Bardi comprou um terceiro lote para a casa, que assim adquiriu suas dimensões atuais. Em 1978, foi construída a calçada e o muro externo da casa
e reestruturação dos caixilhos, das instalações e da cobertura. Nas salas principais da casa, amplas e abertas, Lina e Pietro receberam grandes nomes como Max Bill, um designer gráfico, Steinberg, um desenhista e cartunista nascido da Romênia, Dio Ponte, arquiteto e designer italiano, Alexander Calder, um escultor e pintor, John Cage, compositor estadunidense, Aldo van Eyck, arquiteto holandês, Glauber Rocha, cineasta brasileiro, e Gilberto Gil, compositor e cantor brasileiro, que encontravam na residência do casal Bardi o cenário ideal para discussões culturais, ideológicas e sociais. E outras pessoas, tá? Em 1986, foi inaugurada a nova fase de ocupação da Casa de Vidro, com construção da casinha na extremidade sudeste do terreno, estúdio que passou a abrigar o escritório de Lina e de seus colaboradores e que tornou-se o lugar de desenvolvimento de uma série de novos projetos de arquitetura. No final da década de 1980, Lina e Pietro se dedicaram em desenvolver ações de preservação destinadas a manter a memória de seu projeto cultural. Em 1987, foi aberto pelo próprio casal Bardi pedido de tombamento da casa e de seus bens móveis no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, que é a CONDEFAT, tendo sido aprovado no mesmo ano. Logo em seguida, Lina e Pietro direcionaram seus esforços para a fundação do Instituto, que ocorreu no dia 3 de maio de 1990. Após o falecimento de Lina, em 1992, iniciou-se a organização do acervo da Casa de Vidro. Em 1995, Pietro doou a casa ao Instituto, desencadeando novas discussões e ações para lidar com os problemas físicos da residência e a ser transformada em sede da instituição. Deu-se início a uma complexa obra que contou com a troca de vidros e manutenção dos caixilhos, com a reforma dos arrimos e dos pisos do jardim, com a refacção da pintura interna e externa e a troca de telhas da cobertura. Também foram tomadas ações institucionais de caráter programático em relação à casa, que passou a ser aberta à visitação desde 2015, promovendo ao público diversas atividades culturais com o propósito de dar continuidade à atuação de seus fundadores, Lina e Pietro. A Casa de Vidro, enquanto sede do Instituto Bardi Casa de Vidro, se consagra como um importante lugar de memória e preservação do legado cultural, artístico e intelectual construído pelo casal Bardi. Por isso, é este o motivo que eu fiz este projeto de Conheça o Seu Bairro, porque é de extrema importância que você conheça aquilo de cultura que tem dentro do seu bairro. Ah, nossa, nunca ouviu falar da Casa de Vidro. Poxa, mas ela é tão famosa. Ah, mas isso interessa só arquitetos. Não, gente, interessa quem mora aqui e quem não mora também. É muito interessante você visitar as arquiteturas antigas. Na verdade, São Paulo é uma cidade muito nova. E o Morumbi também é um bairro novo. Morumbi é um distrito novo. E nós temos a necessidade, culturalmente, de conhecer a nossa região. As pessoas se gabam tanto de ir para fora, né? Ah, eu fui para Paris,
eu fui para o Canadá, eu fui para a Austrália, eu fui para o Egito, eu fui para Roma, mas não conhece o seu próprio país, não conhece o seu próprio bairro, não sabe o que tem aqui de importância. E a outra coisa que eu falo, que está dentro da nossa programação, que inclusive eu já contei sobre a Avenida Morumbi, é as ruas. Você anda na rua e você... eu vou lá, Rua João da Silva. Mas quem foi João da Silva nesse bairro? Por que esta rua ou esta avenida, essa praça recebeu esse nome? Como a Praça Vinícius de Moraes, aqui, como a Praça Poeta Drummond de Andrade. Por que recebeu esse nome? Em homenagem a eles, por quê? Esses dois, o Carlos Drummond de Andrade, o Vinícius de Moraes, eu acho que até dispenso para falar o porquê para as pessoas mais velhas. E outras praças, e outras ruas, como já contei essas histórias, da Avenida Professor Francisco Burato, da Avenida Giovanni Gronchi. Eu já contei essas histórias. Mas por quê? Eu ando aqui, mas eu não sei quem são essas pessoas. Quem foi Rebouças? Por que esse nome Avenida Rebouças? Então eu vou, inclusive eu tenho até uma correção para fazer, quando eu contei a história da Avenida Rebouças, mas eu vou fazer depois porque não pertence ao Morumbi. Então eu vou fazer depois, tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa história e que vocês também queiram conhecer a nossa região, tá? Na nossa agenda cultural, nós vamos para a Cidade das Abelhas, que é um dos pontos também que nós vamos fazer uma excursão lá, passar um dia lá. Quem tem criança é ótimo. E é um parque em Budas Artes, na Grande São Paulo. Não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas, que você pode adquirir pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição deste programa, ou pelos telefones 46140609 e no WhatsApp 943026580. E também é um lugar onde você pode adquirir cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16, estacionamento gratuito na Cidade das Abelhas, e você também pode adquirir os produtos da Cidade das Abelhas pelo meu telefone 11 99724 1111. Você não precisa pagar frete, é só vir retirar aqui no meu endereço, ok? A mostra de cinema italiano continua em 2025, então no próximo dia, na próxima segunda-feira, dia 24 de março, o filme é Tudo Certo, Mas Nada em Ordem, de Lina Wertmüller. Esse Lina foi coincidência, tá? E Miller também, porque Lina Bobardi, Miller Carioba. Esse filme é de 1974, é uma comédia e drama, ok? Então, por enquanto é só. Eu peço para que vocês compartilhem o meu programa, que vocês peçam para as pessoas se inscreverem no canal e que vocês apreciem também a cultura, não só da nossa região, mas a cultura em geral. Um bom final de semana para vocês e que vocês tenham um final de semana iluminado.